se na semana que vem não voltar a funcionar a câmera do meu computador, aí eu faço aula dessa forma e gravo no computador se ficar bom. Então, eu estou gravando a aula. Então, a aula de hoje vai ser mais uma revisão, tá? Vamos só ficar uns 40 minutos, vamos tentar acabar umas 11 horas a aula, por ser também feriado e por estar com esse problema técnico. Aí eu vou precisar resolver. é, o que eu queria na aula de hoje é fazer uma revisão com vocês das coisas que a gente aprendeu. E aí, na semana que vem, a gente vê. Na semana que vem, a gente vê a última força aí, tá bom? Que vai faltar aí nas leis de Newton, tá bom? Então, leis de Newton. Bom, a primeira, né, a gente sabe que as leis de Newton são três leis, tá? Que são que caracterizam as causas e o movimento das coisas nos fenômenos naturais, né? Então, eu vou fazer aqui a setinha. Eu coloquei ali inércia, que é a primeira lei, força resultante é igual a massa vezes aceleração, que é a segunda lei, e a terceira lei, ação e reação, tá? Então, essas são as leis de Newton, tá certo? Essas são as leis de Newton. E, e aí, o que acontece com as leis de Newton? Elas são um suporte para a gente poder estudar as causas dos movimentos. A gente acaba estudando na física blocos deslizando em plano inclinado, bloco deslizando numa mesa, um bloco, né, um quadrado. Né? Então, geralmente, a gente acaba estudando um quadrado. Por quê? Porque ele é uma forma mais simples, tá, de poder utilizar as leis de Newton e aprender elas. É uma forma mais simples de aprender essas leis. Por quê? Porque assim que o que eu gostaria que vocês soubessem e que vocês aprendessem nessas aulas é onde colocar a força, onde aplicar essas forças, dizer quais são as forças que estão agindo no objeto e fazer uma somatória de força resultante, né? Fazer uma somatória das forças vetoriais para essas forças que estão interagindo no bloco ou nos objetos, entendeu? Claro que na vida real a gente acaba vendo carro, né? A gente acaba na vida real vendo objetos, tipo uma geladeira ou um sofá, né? Não, um sofá. E esses objetos reais, eles são. Se a gente aprender em um bloco, a gente pode aplicar essas mesmas três leis, as mesmas aplicações de forças em objetos reais.
tá certo? Então, por isso que é mais simples a gente aprender em bloco, tá ligado? Num quadrado, num bloco, num livro, por exemplo, imagina que seja um livro, que as mesmas leis que estão interagindo com esse bloco, esse livro, vão ser as leis para todas as outras coisas na natureza. Tá certo? Então, a primeira coisa é lembrar que as forças são aplicadas no ponto central dos objetos, tá? Na física, a gente acaba colocando as forças no ponto central. Esse ponto central ele tem um nome que é chamado centro de massa. É o centro de equilíbrio dos corpos, tá? É o centro, é onde você, se você colocar uma corda e pendurar aquele objeto naquele ponto, ele vai ficar em equilíbrio. Então, é o ponto de equilíbrio, a força gravitacional que equilibra ali, né? Esse ponto, né? Nesse ponto do quadrado, que se aplica as forças. Então, qual foi a primeira força que a gente viu, né? Imagina que aqui seja um chão, tá certo? Qual foi a primeira força que a gente viu? Foi força-peso, né? Então, todos os objetos que estão na Terra, né, que estão sofrendo a força gravitacional terrestre, eles aplicam uma força-peso para baixo, tá certo? Uma força de peso com direção vertical e sentido para baixo. Então, essa foi a primeira força que a gente acabou vendo. Então, todos os objetos, eles acabam sentindo uma força-peso, né? Um avião, né? Um avião viajando, tem um paraquedista, né? Esse paraquedista também vai sofrer a força-peso e vai soltar aqui o paraquedas, mas vai continuar sentindo aí a força-peso, né? O paraquedas vai fazer uma força de paraquedas para contrabalancear essa força gravitacional terrestre. Então, essa é a primeira força que a gente estudou. A segunda força que a gente viu é uma força de reação à força-peso em superfícies de contato, tá? Então, essa força é uma força que interage à distância. Então, essa força-peso, ela interage à distância, né? Então, basta você estar na superfície da Terra, basta você estar próximo da superfície da Terra, que, que você vai ter uma interação de força gravitacional, né, aí terrestre, né? Uma força gravitacional da força-peso. Outra força que a gente viu, que aí já é uma força por contato, tá? Então, é a força que o chão aplica no objeto que está em cima de uma mesa, que está em cima da terra. Então, é uma força contrária à força-peso de reação. Então, esse bloco vai sentir a mesma força que ele aplicou no chão, que é a força-peso dele, ele vai sentir essa mesma força contrária ao seu movimento, que é uma força normal, né?
Então, a força normal a gente coloca como N, né? Força normal. Então, aqui a gente poderia colocar duas letras, o P de força-peso e o N de força normal, né? Aqui é a interação. Interação a contato. Essa força normal, por que que ela tem um nome normal? Porque ela está na matemática, quando vocês forem estudar mais para frente, talvez na graduação, vocês vão ver que você tem uma área, aí essa área, você pode representar ela como um vetor normal a ela, tá? Um vetor normal à área, que é no sentido perpendicular àquela área. E aí esse vetor chama normal. Então, saiu daí esse pensamento, né, de força normal, saiu desse nome. O nome saiu por aí. Porque na matemática, quando for estudar área e geometria analítica, acaba que você precisa saber, tipo, toda a área, né, todo o plano, você pode representar esse plano como um vetor normal, que é um vetor perpendicular àquele plano. Então, se eu tenho um plano assim, né, o vetor normal sairia dessa forma. Então, por isso que tem esse vetor normal, né? É o vetor do plano. Mas para a gente, a força normal é uma força de interação por contato que o chão aplica no objeto, tá certo? Que o chão aplica no objeto e e tem a mesma intensidade, porque é uma força de reação, né? Então, o chão sente uma força e reage, né? Então, é como, tipo, você sobe na balança e aí a balança sente a sua força gravitacional, né? Então, você aplica essa força gravitacional na balança, que é a sua força-peso. A força normal é essa força de interação da superfície de contato com com o objeto. É, e aí o que acontece? Para resolver exercício, assim, geralmente, não, na verdade, para tudo na vida, é necessário colocar uma referência, né? Colocar um referencial, um sentido, uma direção ao que você está estudando. Então, se eu colocar que o referencial é aqui em cima, tá? Um referencial é aqui em cima, eu coloco um quadri-referencial, porque é o referencial de espaço-tempo, tá bom? Se eu coloco esse referencial aqui, né, o Z, Y, X e T, né? Se eu colocar esse referencial X, Y, Z e T, tá? Aqui em cima, né? Colocar esse plano cartesiano de referência aqui em cima e der um sentido e falar assim, olha, então aqui é negativo, aqui é negativo também. Se eu colocar que o sentido para baixo é positivo, né? O sentido para baixo é positivo.
um sentido positivo para baixo, o que acontece? Essa força-peso, ela vai ser, no meu referencial, uma força positiva, porque ela está para baixo. E a força normal vai ser uma força negativa, porque ela tá num sentido diferente do meu referencial, entendeu? Então, nessas questões, você precisa colocar um referencial de sentido. Tudo que for para baixo, por exemplo, é positivo, e o que for para cima é negativo. E aí, o que a gente tira de informação, né, daqui? Se a gente já tem o sentido, já colocamos as forças aplicadas no bloco, tá? Assim, aqui o chão, ele vai aplicar uma força normal, e aí essa força normal também vai ter uma reação aqui na Terra também. E essa força-peso vai ter uma. Aqui no meu desenho não está muito bom. Então, vamos só seguir com essas duas forças que interagem no bloco. Então, as forças que interagem no bloco, né, são essas duas forças que estão aí. A força peso, que é o bloco aplica na Terra. A Terra vai aplicar uma força o bloco vai aplicar na Terra uma força de reação, então vai ter uma força de reação aqui. Aí a mesa aplica uma força de ação no bloco, tá? Uma força de ação normal. E o bloco também vai aplicar na mesa uma força de reação normal de reação. Que aí seria dentro da mesa. Então as forças vêm em pares, tá? Eu coloquei aqui todas as forças agora. Então, olha, o bloco ele vai ter uma força de atração, né? O bloco está sendo atraído pela Terra. Então, existe essa força-peso de atração. Esse bloco também atrai a Terra, porque ele também tem uma força de campo gravitacional. Então, está aqui a força de atração do bloco. O chão, né? O chão ele vai aplicar no bloco uma força normal, porque ele sentiu essa força normal. Então, está aqui a força normal. E o bloco vai aplicar essa reação dessa força que ele sentiu no chão. Então, está aqui a força de reação normal, tá? Então, existem essas forças em bloco, só que elas são em objetos diferentes, tá? Essa, essa força de reação normal é no chão. Essa força de reação da força do bloco é no centro do planeta Terra, tá bom? E essa força de normal e peso está dentro do bloco, tá? Então, geralmente, sempre a gente vai acabar estudando as forças que interagem dentro do objeto, tá? E aí, o que acontece? Esse objeto está em repouso, né? Então, a aceleração dele é igual a zero e a velocidade dele é igual a zero, porque ele está parado, tá certo? Então, no bloco, né? As forças que interagem no bloco. Vamos ver aqui. Se eu vou colocar aqui a câmera mais para o lado. Então, vamos pegar aqui o bloco de novo.
Aqui é a força normal, negativa. Aqui é a força peso, positiva. E aqui é o nosso sentido positivo do movimento, tá? Também eu punho aqui, né? Bom, agora acho que melhorou. Então, a gente vai estudar só o movimento, só o bloco, né? Então, se esse bloco está em repouso, a aceleração dele é igual a zero e a velocidade dele é igual a zero, né? Se a aceleração e velocidade dele são igual a zero, a gente coloca isso nas forças resultantes. Então, o que, que é a segunda lei, né? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, essa é a segunda lei. Quais são as forças que interagem nesse bloco? Tá? Então, a gente está vendo só as forças que interagem no bloco. É a força-peso, que é positiva, então vou colocar força-peso positiva, né? Força-peso positiva. Aqui também não dá para ver, né? Deixa eu colocar aqui mais para baixo. Agora dá para ver. Pronto. Então, força-peso positiva, que é a força resultante que a gente está vendo, menos a força normal. Menos a força normal. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração, tá? A massa do bloco. Beleza, a gente não sabe a força-peso, mas a gente sabe que a aceleração é igual a zero, ó. Massa vezes a aceleração que é igual a zero, né? Porque ele está em repouso, a aceleração, a velocidade dele é igual a zero. Zero, tá certo? Então, o que que a gente sai daí? Que a gente sai que força-peso menos a força normal é igual a zero, né? A massa do bloco vezes zero é igual a zero, de qualquer forma. Então, a força-peso menos a força normal é igual a zero. Eu posso passar essa força normal para o outro lado da igualdade. Quando eu passo para o outro lado da igualdade, eu mudo o sinal dela. Então, se ela está aqui negativa, ela vai para o outro lado positiva. Então, as intensidades das forças, da força peso e da força normal, são iguais, tá? Então, força peso e força normal têm intensidade igual. Você está copiando? Quer que eu mostre para você como que está aí, Rano? Eu posso esperar um pouco, aí você copia, ou posso continuar? Ah, tá tirando print. Beleza. Tá, beleza. Tá, então era isso que eu queria falar de força normal e força peso. Que a força normal e a força peso, elas são de intensidades iguais. Olha, a força peso tem a mesma intensidade que a força normal. O que é diferente é o sentido, porque a direção também vai ser igual. Vai ser uma direção vertical. A questão da intensidade e do sentido, a intensidade é igual, né? A gente acabou de ver, a força-peso é igual à força normal, porque a massa aqui deu zero, a aceleração é zero, então a massa vezes a aceleração zero é igual, é igual a zero. E
E a única coisa que eles são diferentes é que eles têm sentidos diferentes. Então, você acaba tendo que colocar um sentido no seu estudo. Então, sentido para baixo, sentido para cima. E o que você colocar de sentido, o que tiver para aquele sentido é positivo, o que tiver sentido contrário é negativo, tá bom? Bom, vamos dar continuidade com esse estudo, porque a gente viu uma outra força na aula passada, que é a força de tração. Força de tração. Deixa eu só aqui. Então, agora a gente vai ver força de tração, certo? Então vamos lá. De novo, a gente com o mesmo bloco, tá bom? Beleza. Então, se tem um bloco em cima da mesa, a gente sabe quais são as forças que interagem nele já de princípio, né? Que é a força-peso e a força normal. E elas são iguais em intensidade. Agora, o que acontece? Eu pego uma corrente e amarro aqui o nosso bloco, uma corrente, e puxo ele com uma corda, tá? Então, eu amarro uma corrente e puxo o bloco com uma corda, tá? Então, o que que vai acontecer? Eu estou tracionando o objeto, estou tracionando a corda. E aí aqui vai aparecer forças de tração, né? Então aqui vão aparecer forças de tração que eu estou puxando com uma corda. Então vamos para o desenho de baixo, que aí eu vou colocar só as forças que interagem no bloco. Então todas as forças a gente coloca no ponto de equilíbrio, tá bom? Como a força é algo fictício, né? A gente se utiliza de força para explicar que aquele é o agente que está fazendo movimento nos corpos, né? É um agente que causa movimento nos corpos, que tira ou coloca aqueles corpos em inércia. Então, a gente acaba, por condição de, de ser mais matematicamente aproximado de um ponto de equilíbrio, o centro dos objetos, aquele ponto de equilíbrio ele é ideal para que a gente coloque as forças que agem no objeto. Então, no centro do bloco, a gente coloca as forças. Então, força-peso, força normal, tá bom? E qual que é a outra força? É uma força de tração, tá certo? Então, a gente está colocando aqui uma força de tração T, tá certo? Estamos puxando o bloco para aquele lado esquerdo, né? Então, aqui, se a gente ver aqui, ó, o que que teria? A gente teria uma força de tração da pessoa para o bloco, e o bloco também é aplicar uma força de tração, que é a reação desse objeto, que é a força do bloco para a pessoa, tá bom? Então, aqui é T, pessoa, bloco, que é para cá, né? Essa é a direção.
e teria uma outra força de, de que o bloco empurra a pessoa também, né? Ele tem uma força de reação. Você está empurrando o bloco, mas esse bloco também vai acabar te empurrando, tá certo? Então, para tudo, a gente tem que colocar um sentido, um referencial, né? Então, a gente vai colocar o nosso referencial assim, ó, tá? Tudo que for para o lado esquerdo e para baixo são positivos, tá? Dessa forma. Então, tudo que for para lá e para baixo é positivo. Então, aqui a gente sabe que a força normal, força-peso, é igual à força normal, e elas se cancelam. Então, se uma está para cima e outra para baixo, elas se cancelam, tá bom? Para o estudo. E aqui sobraria só essa força de tração, que a pessoa está puxando o bloco, tá certo? Então, as forças resultantes, né? Força resultante. Então, nesse caso, como que ficaria a força resultante? Vamos ver aqui. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá certo? E aí, todas as forças que estão interagindo. Então, seguindo esse sentido, tá bom? Seguindo o sentido da esquerda para baixo, ficaria que a tração mais a força-peso menos a força normal é igual a massa vezes a aceleração. Aqui, tudo que está com setinha para cima é um vetor, tá bom? Tudo que está com setinha para cima é um vetor, então a tração é positivo porque está para a esquerda. A força-peso é positiva porque está para baixo. E a força normal é negativa porque está contrária ao movimento, está para cima, tá bom? Então, essas são todas as forças que estão agindo. Então, fazer a resultante das forças nesta forma. A gente sabe que a força normal é igual a força-peso, então aqui elas vão se cancelar. Força-peso menos força normal vai se cancelar, tá bom? Vai dar zero. E aí eu entro que a tração que eu estou puxando é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Tá? Que a tração aí é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Tá certo? E aí, se eu colocar valores, se eu falar qual que é a massa, se eu falar qual que é o valor de que ele puxa em newtons, a gente calcula a aceleração. Se eu falar que essa força de tração é constante durante tantos segundos, a gente sabe, usando movimento uniformemente variado, a gente sabe qual que é a velocidade, qual que é a distância que ela percorre, qual o deslocamento. Tá bom? Beleza. Então, por fim, eu vou só comentar a última coisa que parece que ficou em dúvida na aula passada. Parece que ficou em dúvida na aula passada. E aí eu encerro a aula terminando esse assunto. Que é que é
que a é quando um bloco puxa outro bloco, tá? Continuando com força de tração. Então, eu tenho um bloco, tá certo? Aqui é o ponto de equilíbrio dele. Outro bloco. E aí, o que acontece? Eu amarro esse bloco aqui e puxo ele. E amarro esse bloco aqui e puxo os dois. Tá certo? Então, eu puxo os dois blocos para esquerda aí, né? Então, o que que acontece? Vamos colocar as forças que interagem nos blocos, tá certo? Então, existe aqui uma força de tração, aqui é o nosso bloco A e aqui é o nosso bloco B, tá bom? Bloco A e bloco B. Aqui vai ter uma outra força de tração, certo? Existe a força-peso, força-peso, aqui a força normal, força-peso e força normal, certo? Beleza. Então, a força de tração, ela é ação e reação, tá bom, pessoal? Então, da mesma forma que a pessoa está puxando o bloco A e B, então tração do bloco da pessoa para o bloco A, tá? Ela está puxando o bloco A e o bloco A que vai puxar o bloco B. O bloco A vai também aplicar uma tração do A para a pessoa, tá bom? Então, existe essa ação e reação. E da mesma forma que o bloco A está puxando o bloco B vai puxar o bloco A. Tá certo? Então agora vamos ver como é que estão essas forças em cada bloco. Ó, vamos colocar aqui o bloco A, o bloco A, colocar aqui o bloco B e colocar aqui a pessoa que está puxando, tá bom? Certo? Cada bloco. Bom, então vamos colocar todas as forças no ponto de equilíbrio daquele objeto, no ponto central. Então, começando com a pessoa aqui, ó. Essa pessoa, ela tem uma força-peso dela, e ela vai ter uma força normal, certo? E como ela está puxando o bloco A, né? Ela está puxando o bloco A, ela vai ter uma tração de bloco A para a pessoa para a esquerda, vai ter uma tração aí para aquele lado. Eu vou colocar o sentido, tá? Então vamos colocar o sentido para cá, assim, ó. Tá bom? Esse é o nosso referencial, tá? Então, o nosso referencial é que tudo que está para a esquerda e para baixo é positivo. Tudo que está para a esquerda e para baixo é positivo, tá bom? Então, essa tração do bloco A para a pessoa, ela tá para a esquerda, tá certo? Ela tá aqui, ó, para a esquerda, tá bom? Ela tá para a esquerda, certo? Ela tá para a esquerda aí. E aí, ela é uma.
tração negativa, tá bom? Ela é negativa. Agora vamos ver o bloco A. O bloco A, ele tem a força-peso do bloco A, que é a força-peso da pessoa. Força-peso do bloco A. Tá bom? Aqui nós vamos ter a força normal do bloco A. Certo? E quais outras forças que a gente tem também? A gente tem essa força de tração, tração da pessoa para o bloco A, que é positiva, porque está para a direita, tá bom? Tem essa força para a direita do bloco A. Tem a força que o bloco B está empurrando o bloco A para trás, então tem uma força de tração do bloco BA para trás, certo? E essas são as forças que interagem no bloco A. Força peso do bloco A, força normal, força de tração que a pessoa está puxando e uma força de tração que o bloco B empurra para trás o bloco A. E por fim, a força peso do bloco B, a força normal do bloco B e aqui uma força de tração que o bloco A aplica no B, que é essa força aqui pela corda, né? Então, a força que o bloco A aplica no B pela corda, tá certo? E aí, que essas são todas as forças que interagem nesses objetos, né? Na pessoa, no bloco B. Essas são todas as forças, tá bom? Então, se a gente for estudar cada objeto, a gente tem que fazer força resultante igual a massa vezes aceleração e a somatória das forças que interagem no objeto, tá bom? Então, vamos ver aqui nesse canto aqui, ó, da lousa. Então, vamos ver nesse canto da lousa. Então, a primeira força que a gente vai ver, o primeiro é o carinha, tá? A pessoa, tá? Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, quais são as forças que interagem no carinha? Ó, o carinha ele tem uma força-peso da pessoa positiva, uma força normal negativa e uma força de tração negativa, né? Que é a tração da pessoa pelo bloco, tá? É igual a massa vezes a aceleração, certo? A gente sabe que a força-peso e a força normal, né? A força normal da pessoa, elas se cancelam, tá certo? Então, essa pessoa ela vai ter uma força de tração negativa, que é o da pessoa para o bloco A, que é o do bloco A para a pessoa, desculpa, é uma força AP, né, que é o bloco A que está puxando ela, então, bloco A para a pessoa, tá bom? É igual a massa vezes a aceleração, certo? Essa força de tração, que é do bloco para a pessoa, o bloco que está empurrando a pessoa, né? O bloco A, tá? Só que o bloco A, ele é todo esse conjunto, né? Ele é o conjunto da massa vezes. Então, essa força de tração,
ela é a massa do bloco A mais a massa do bloco B vezes a aceleração, tá? Vezes a aceleração, que é igual à massa dessa pessoa vezes a aceleração, certo? Aqui é a massa da pessoa, beleza? Então ficaria assim a, as forças resultantes na pessoa, tá bom? Então, sabendo a aceleração que essa pessoa tivesse e as massas, a gente sabia qual que é a aceleração que ele é puxado para trás. Lembra que aqui é negativo, tá bom? Aqui é negativo. É isso aí. Bom, agora vamos ver o bloco B, o bloco A, tá bom? Então, o bloco A, vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Fazer aqui nesse cantinho, tá? Então, aqui o bloco A, tá bom? O bloco A, ele tá assim, ó. Ele tem uma força de tração BA para a esquerda, uma força de tração AB para a direita, a pessoa para a esquerda, uma força normal e uma força peso, né? Força peso de A, certo? Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, quais são as forças positivas? É a força de tração aqui positiva e a força peso. Então, aqui é tração de AB mais força peso de A menos a força normal de A menos a tração de BA é igual a massa vezes a aceleração. Igual a massa de A vezes a aceleração. Tá? Então, essas duas forças, elas se cancelam, tá? A força normal e a força peso. Então, vai ficar tração de AB menos tração de BA é igual a tração de pessoa para o bloco A. É igual a massa de A vezes a aceleração. Certo? Então, ó, essa tração aqui, ó, essa tração de essa tração de pessoa bloco A, essa tração de pessoa para o bloco A, ela é o quê? Ela é a massa de todo o conjunto. Massa do bloco A mais a massa do bloco B vezes a aceleração do conjunto. Isso tudo menos a, a tração de BA. A tração de BA é a massa de B vezes a aceleração, então a força. E aqui vai ficar a massa de A vezes a aceleração. Tá bom?
E aí ficaria assim. Se a gente tivesse essa força, a gente não precisaria dividir ela dessa forma. Se a gente tivesse a força que o cara empurra o bloco. Aí a tração do bloco BA, que é negativa, é a massa de B. E aí aqui, então, ficaria a massa de AB. Massa de AB seria da aceleração, tá? Bom, e aí, por fim, ficaria... E por fim, como que ficaria só o bloco B, né? Como que ficaria só o bloco B? Pode falar. Então, o bloco B. Então, como que ficaria aqui o bloco B? Então, o bloco B, né? O bloco B, ele só tem essa força de tração de BA, a força peso e a força normal aqui, certo? Força peso e força normal. Então, as forças resultantes, que é massa vezes aceleração, seria a força de tração que o A aplica no B, menos mais a força peso, menos a força normal igual a massa do bloco B vezes a aceleração. É aqui que tem que ser massa do bloco A. A massa do bloco A vezes a aceleração, que é a massa dele. E aí, aqui a força peso e a normal corta, ficaria tração, né? Dá para ver aí? Não, aqui dá. Então ficaria tração de BA é igual a massa de B vezes A. Seria essa força aí que sobraria nessa conta, tá bom? Então, a aula de hoje fica por isso mesmo, tá? Na próxima aula eu faço um exercício de tração aí, tá? Que vai deixar mais ilustre. Mas o que eu queria nessa aula mesmo era relembrar com vocês essas forças que interagem nos corpos, né? Então, até agora, o que a gente viu de força era isso, e aí eu queria mostrar para vocês como trabalhar essas forças quando se tem, né? Então, a gente acaba trabalhando com bloco, porque quando para qualquer objeto da natureza, a gente utiliza essas mesmas razões, nessas mesmas aplicações de forças. Então, não muda se a gente estudar um elefante, um carro, um avião, as forças aplicadas nesses objetos vão ser iguais às forças que a gente está estudando em bloco. Então, se a gente aprende como se utiliza as forças em um bloco, para aplicar na natureza é trivial. É a mesma coisa, as mesmas aplicações. Tá bom? Então, vou parar aqui de gravar.